Olá, galerinha, eu sou o professor Marcos Prado, sou professor de língua portuguesa aqui no Tese Concursos e nós estamos agora aqui oferecendo a você uma ótima oportunidade que é o nosso curso de redação. Nós sabemos muito bem que a redação em concursos públicos é uma matéria desafiadora, é uma prova que oferece a muitos candidatos uma enorme dificuldade. Muitos candidatos, inclusive, desistem de prestar determinados concursos quando o edital abre, eles percebem a presença da redação, pelas dificuldades, pelos momentos que tiveram a época acadêmica, seja de ensino médio, como também de curso universitário. Enfim, a redação não é um bicho de sete cabeças. Nós temos aqui dicas, nós temos uma estrutura teórica aqui, como também de exercícios, para que você possa realmente aprofundar os seus conhecimentos, caso já esteja estudando, ou começar, literalmente, partir de um início de conhecimento de como escrever. E é importante que mesmo que você já tenha experiência na redação, nós possamos aqui levá-lo a gabaritar a prova de redação. Você fala assim, poxa, mas existe redação nota 10? Com certeza, nós podemos aí pegar vários resultados de concursos públicos e percebemos que muitos candidatos conseguem atingir realmente a nota 10. Isso é muito provável desde que você tenha a consciência de que aprender é sempre, é algo contínuo, é um processo, e nós precisamos, principalmente aqui, desmitificar alguns conceitos que equivocadamente você pode ter abstraído de alguma aula, de algum livro, de algum apostilamento. Então, o meu objetivo agora é mostrar para vocês paulatinamente, detalhadamente, todo o processo que levará vocês à aprovação, a uma redação não perfeita, porque não existe redação perfeita, mas uma redação nota 10, correto? E nós precisamos ter juntamente a isso o que eu chamo emblematicamente de atitude vencedora, correto? E a atitude vencedora é sempre daquele candidato que quer buscar mais conhecimento, tem sede de conhecimento. E com certeza nós vamos conseguir aqui saciar essa sede, essa fome, essa vontade de ter conhecimento para redigir um bom texto. Correto? Então vamos começar aqui com as nossas bases da redação. Exatamente. O que precisamos aqui primeiramente, e é a grande pergunta para aquele que principalmente está iniciando, é quais são os conhecimentos que devemos buscar primeiramente? Ora, meus queridos, a primeira base de conhecimento que nós precisamos é a leitura. Não há como nós traçarmos um plano textual, não há como nós traçarmos um plano de ideias, principalmente quando a banca, por exemplo, exige um texto argumentativo. Que seja uma banca, a modelo de alguns grandes concursos federais, por exemplo, que pede um texto expositivo, em que te oferece uma situação hipotética e pede para você redigir um texto dissertativo em conformidade com as aplicabilidades legais dentro do direito, tá certo? Ou até mesmo dentro de matérias como da administração pública ou da parte de contabilidade, como concursos para a Receita Federal. Tudo isso exige o quê? Conhecimento. E conhecimento você tem de quê? De leitura. O que você está fazendo agora comigo é uma leitura das minhas palavras. Só que elas não podem ser a única coisa que você que você precisa buscar como referência. A maior referência é você ter uma leitura eclética. Ou seja, você precisa ser um leitor universal, buscar todos os tipos de leituras. Exatamente, você precisa ler não somente notícias, você precisa ler reportagens, você precisa ler crônicas, você precisa ler editoriais, você precisa ler textos informativos, Como diria um grande amigo, professor de área, ele diz, até bula de remédio. Exatamente, tudo é informação e em um determinado momento
algo que você leu simplesmente em um outdoor, parado em um semáforo, olhando ali, esperando o tempo ali no semáforo, você pode trazer isso para dentro do seu texto. Exatamente. Nós falaremos aqui sobre perspectivas de criação de ideias, em que eu falo, olha, você tem que trazer aquilo que te norteia, a sua vivência, para dentro do seu texto. Então, a base de um concurseiro é leitura ampla. E vejam, não existe essa ideia de que um texto é ruim. Nenhum texto é ruim em sua totalidade. Até mesmo de textos mal redigidos, com ideias incoerentes, nós podemos trazer como exemplo para dentro do meu texto, da minha redação, algo que é incoerente dentro do processo social, que você notoriamente viu em um determinado jornal ou revista. Aliás, algo que nós falamos na teoria do texto é de que todo texto é um texto morto. Quem dá vida ao texto é você, leitor, com base nos conhecimentos previamente adquiridos. Cada pessoa que lê um texto terá perspectivas diferentes desse texto. Até porque, ao ler tal texto, você joga para dentro dele a carga emocional daquele momento que você está vivendo, você joga o teu conteúdo, a tua formação muitas vezes acadêmica, para usar dentro desse texto, para abstrair as ideias que ele oferece. E cada um fará isso de forma diferente. Então não existe texto ruim. Todo texto, por mais simples que seja, eu posso retirar algo de dentro dele e trazer para dentro do meu texto. Eu me lembro muito bem que um determinado concurso para o TRF, para o Tribunal Regional Federal, quem realizou esse concurso foi a Fundação Carlos Chagas, nós trabalhamos dentro de sala de aula esse tema. E no momento que nós estávamos discutindo o tema que era a banalização do preconceito à figura da mulher, tema até hoje relevante, né? Ou seja, a mulher sofre preconceito em tamanha proporção que parece que ela não mais sofre preconceito. Aí eu montei uma seguinte ideia. Vejam só, vou colocar aqui para vocês. Acompanhem só o meu pensamento. Eu falei da seguinte maneira, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a banalização do preconceito à figura da mulher começa desde as bases da infância, quando os pais dão à sua pequena garotinha brinquedos como a panelinha, o fogãozinho, o ferro de passar e tudo no diminutivo, até mesmo a sua condição de mulher madura, desenvolvida socialmente, representada pela propaganda Bombril, evoluindo com as mulheres, remetendo à ideia de que a mulher evoluiu, mas ainda agregada às atribuições domésticas, na sala, nos nadrilhos, na cozinha, no banheiro, enfim, 1001 utilidades. Ponto final. Percebam que ao assistir na televisão uma propaganda da esponja de aço Bombril, eu trouxe essa referência para dentro do meu texto. Algo simples, aparentemente banal para muitos. Eu trouxe isso para dentro do meu texto. Trouxe também para dentro do meu texto a minha vivência. A vivência de que mulher não pode brincar com carrinho. Homem não pode brincar com boneca. Então, a mulher também futuramente não está apta a dirigir, porque aquele carrinho, ele representa ideologicamente a mulher ao volante, perigo constante, não é verdade? Porque carrinho não é coisa de mulher, né? E as famílias desarticuladas, em que muitas vezes o motivo da briga é que o cuidar das crianças é uma única e obrigatoriedade da mulher, porque afinal, boneca não é coisa de menino. Então nós precisamos observar essa simbologia e temos várias empresas hoje que trazem brinquedos universais, correto? Então ao ver isso dentro da minha própria família, essa distinção de homem e mulher, banco imobiliário, finança é coisa de homem, é brinquedo de homem, não é de mulher. Eu trouxe isso para dentro do meu texto, para formatar um único parágrafo de desenvolvimento. Essa é a criatividade que o analisador de prova quer de você.
correto? Dentro do âmbito do direito, você trará as suas relações, né, no exercício do direito para dentro também do seu texto, nas situações hipotéticas apresentadas por qualquer banca, correto? Então, esse é o princípio, correto? Que é o leitor o quê? Universal. E aí surge aquela perspectiva. Prado, vejam só, textos mais cobrados. Aí eu coloquei para vocês, as bancas de prova podem optar por textos de tipologias diferentes ou por gêneros diferentes em uma mesma tipologia. Amados, percebam o seguinte, nós estamos acostumados desde a época de ensino médio a lidar com o texto dissertativo. Com certeza, é indiscutível que as provas de concurso público trazem, em maioria, a dissertação. Não há o que discutir. Mas nós precisamos também ter a perspectiva de que, em alguns concursos, a dissertação pode não ser cobrada, como já ocorreu em muitos concursos públicos ao longo do Brasil, tá certo? Então nós precisamos primeiramente conhecer o histórico dessa banca, correto? O histórico do concurso que nós estamos almejando, independentemente da banca, correto? E aí então nós traçamos também uma perspectiva do tipo que nós vamos estudar. Quando eu falo tipo, é o quê? Se é uma dissertação, se é uma narração, se é um processo descritivo. E quando eu falo em gêneros diferentes dentro de um mesmo tipo, é o que? Nós percebemos que algumas bancas pedem a dissertação argumentativa impessoal, aquela em que eu não posso usar a primeira pessoa, que seja do plural, correto? Já outras bancas, como já ocorreu em concursos do Estado de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, entre outros, realizados pela FCC, por exemplo, que pedem diretamente o artigo de opinião, que é um gênero da dissertação argumentativa, em que você pode, inclusive, chegar a utilizar a primeira pessoa do singular. Mas esse processo ele precisa ser observado onde? Na análise da banca e o concurso que você está buscando. Isso é extremamente importante. E ainda, nós podemos observar aqui que exatamente, olha só, olhem para mim, exatamente por termos a perspectiva de mudarmos, tá, até mesmo a forma de cobrar da banca e até mesmo para o mesmo concurso, é que nós precisamos estar preparados e sempre lermos textos de tipos, de gêneros diferentes. Dou um exemplo claro a vocês. Nós tivemos aí, durante muito tempo, provas para a Polícia Civil de Goiás, do DF e de outras regiões, cobrando textos, digamos assim, mais técnicos, como, por exemplo, estudo de caso. E, de repente, quando sai o edital, nós somos surpreendidos com a cobrança de uma dissertação, né, inclusive argumentativa. Mudaram a formatação da redação e isso ocorreu pelo concurso realizado pela mesma banca. Tá? No concurso anterior, pediu uma coisa na redação. No concurso posterior, ele pediu uma outra realidade também para a redação. Isso não ocorre somente com a redação. Nós temos a exemplo disso também outras matérias, né? O edital de um concurso anterior, exemplo que já ocorreu, Receita Federal. Em um edital, ele pediu um determinado número de matérias. E quando abre o edital seguinte, ela muda essas matérias. Tira algumas matérias do certame e insere outras. Já ocorreu em concursos da segurança pública também, como, por exemplo, Polícia Federal, PRF, a própria Polícia Militar de vários estados do país. Então, por isso, é importante que nós sejamos o quê? Um leitor eclético. O que é um eclético? É aquele que gosta de tudo, que lê sobre todas as coisas,
Perceba que eu escrevi aqui para você o seguinte: os conhecimentos tornam-se cada vez mais amplos à medida que o aluno busca a leitura de textos de tipos e gêneros diferentes. A condição de eclético, eu quero que você guarde esta palavra. É a tua palavra-chave. Proporciona mais, olha só, lastro às ideias que poderão ser colocadas em um texto. Correto? Então vejam só, é importante que você tenha o hábito, mesmo que buscando informação televisiva, é algo mais cômodo, né? Você pode ficar ali deitado na tua cadeira do papai, no teu sofá, com as pernas para cima, olhando de longe ali a televisão. Isso força menos as vistas. Psicologicamente é algo mais prazeroso para a maioria do que a leitura ali frente a frente, não é verdade? Porque isso às vezes dói as costas, porque não nos sentamos corretamente, cansa realmente um pouco mais as vistas. Muitos precisam de um óculos para leitura, como o Prado aqui, né? Já passou dos 40, infelizmente. Então, o que ocorre? Você precisa, nas informações televisivas, buscar conhecimento, né, de locais diferentes. Né? De repente você gosta ali de buscar aqueles comentários, né, sobre aspectos econômicos, sobre aspectos sociais, que ocorrem geralmente em jornais da madrugada, né, ou jornais da noite. É interessante você observar isso de jornais diferentes, de emissoras diferentes. Lembre-se de que todo texto é um texto morto e não existe texto completamente ruim. Você pode muito bem, ao escutar um texto, a leitura, a fala, né, de um comentarista ou na leitura de um texto, separar literalmente o joio do trigo, tá certo? Separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Entendem isso? Então, nós podemos ainda buscar aquilo que falamos. Você tendo então o conhecimento necessário de diversos textos, aí nós vamos partir para um outro tópico, vejam aqui, que é conhecer as modalidades cobradas. E aqui eu coloquei um breve comentário para que eu possa explicar para vocês. Ó. Muitas bancas optam por textos ou de tipologias diferentes, ou por gêneros não tão comuns na maioria dos concursos. E algo que influencia muito na modalidade que a banca opta é o tipo de concurso e, vejam bem o que eu vou grifar, o nível de escolaridade do edital publicado. Então, percebam aqui, vamos aqui a uma breve explicação do que eu estou falando. A partir do momento que você traça o seu objetivo, eu quero um concurso na área de segurança pública federal, por exemplo, ou estadual, que seja PM, bombeiro, militar, não importa. Então você vai buscar o quê? Quais foram os concursos já realizados. Então, se a gente opta por um concurso na área federal, geralmente a banca que realizou um concurso será a mesma que realizará o próximo concurso. Não é uma obrigatoriedade, eu estou falando o que é geralmente. Então, já vendo que aquele concurso é realizado geralmente pela mesma banca, você começa então a baixar provas daquela banca para que você possa analisar juntamente com os professores. É óbvio, né, que quando você está aqui no TESE, você adquire aí o seu pacote online ou até mesmo vem aqui presencialmente estudar conosco, você terá o direcionamento para o teu concurso, para a tua banca. Todos os professores verticalizarão os editais e oferecerão a vocês as metas que precisam ser atingidas para que você possa gabaritar a sua prova, correto? Mas é interessante que, independentemente dos professores, você tenha a sua própria análise. Você abaixa as suas provas ali e é importante você perceber o seguinte: se você está objetivando um concurso que exige nível superior,
Não adianta você pegar provas daquela banca que exigem no edital escolaridade de nível médio. Porque é óbvio que, vejam o ditadinho, a quem muito é dado, muito é cobrado. Exatamente. Eu não posso comparar a prova de quem eu irei remunerar com 2, 3 ou 4 mil reais com a prova de quem eu, governo, irei remunerar com 12, 15, 20 mil reais. São realidades totalmente diferentes. E dou aqui, inclusive, uma dica. Estas bancas que geralmente realizam concursos para estados diferentes do Brasil, você precisa verificar a condição socioeconômica e cultural daquela região. Pode ter certeza que em um estado com baixa escolaridade, tá certo? Por exemplo, um estado do norte ou do nordeste, que nós tanto observamos aí na televisão falando do estado em geral, tá certo? Porque são pessoas, né, do norte e do nordeste muito capacitadas, batalhadoras, guerreiras. Tive a oportunidade de dar aula em vários estados do norte e do nordeste, né? Fortaleza, Belém, entre outras cidades, e eu percebi, né, a vontade e a garra que é do povo tanto do norte como também do nordeste. Mas nós estamos aqui agora falando da condição socioeconômica e principalmente educacional, cultural. Então você não pode pegar a perspectiva de cobrança para um estado, né, que tem uma enorme deficiência econômica, como também educacional, e acreditar que aquele nível de prova será o mesmo que para um estado com altos índices educacionais. É óbvio que a realidade da prova será notoriamente diferente, certo? Não estou dizendo que concordo ou discordo, eu estou aqui mostrando o que é fato, uma análise que você pode fazer. Correto? E você pode ver isso, inclusive, dentro de um mesmo estado. Vamos citar, por exemplo, um concurso para o município de Goiânia, realizado por banca X. Se a mesma banca ela for realizar um concurso para uma cidade do interior, pequena, tá certo? Você perceberá, sendo a mesma banca, que a realidade de provas na mesma matéria, como de língua portuguesa, ela é diferente. Então, por isso que é importante você determinar, né, a busca pelo conhecimento da banca e do concurso que você almeja prestar. Isso é fundamental. Perfeito? Vamos aí para um outro ponto, tá? Que é as características mais cobradas por cada banca. Perceba que eu escrevi para vocês aqui, ó, a divisão da nota total que uma redação pode obter também varia de uma banca para outra. E as características mais cobradas podem ter pesos diferentes de um concurso para o outro. Galerinha, resumindo, de forma bem clara para vocês, nós podemos aqui dizer que quando uma banca ela opta por realizar um concurso, por exemplo, da área de segurança pública do estado de Goiás para a área fiscal do estado de Goiás, as provas de redação podem não só mudar quanto à tipologia e quanto ao gênero, mas geralmente mudam, inclusive quanto aos critérios de correção. Exatamente. Nós percebemos que algumas bancas no Brasil buscam analisar mais o conhecimento quanto ao tema proposto, aos objetivos propostos para o aluno. Algumas outras bancas optam por dividir entre conhecimento, propriedades gramaticais, sequenciação de ideias, dividem em 5, 6 quesitos para a correção. Por isso é importante o que nós falamos aqui novamente. Eu quero que você verifique. Olha só, a divisão da nota total
que uma redação pode obter também varia de uma banca para outra. Eu quero, inclusive, ilustrar aqui com vocês a seguinte perspectiva. Até mesmo o número de linhas que uma redação pode ter muda muitas vezes de uma banca para outra. Exatamente. Eu já fui surpreendido com concursos em que uma redação dissertativa, acreditem, acho isso incoerente por parte da banca, dá no máximo 20 linhas. Exatamente. Há quase 10 anos, nós tivemos uma banca que realizou um concurso para a Polícia Civil DF, que também surpreendeu a todos, concurseiros e professores, fazendo o quê? Pedindo uma dissertação com no mínimo 30 linhas e um máximo de 50 linhas. Imagine aquele aluno que tem dificuldade de atingir 25 linhas, ter que fazer uma redação com no mínimo 30. Exatamente. Ah, mas isso aí não é normal. Realmente não é normal. Mas digamos que você é o felizado, é o escolhido ao escolher aquele concurso público, entendeu? Então nós precisamos estar preparados, precisamos ser leitores dinâmicos, como também redatores dinâmicos. E é isso que eu quero aqui apresentar para vocês, que é muito importante aí na nossa percepção, correto? Então, queridos, eu quero aqui finalizar esse primeiro bloco falando com vocês de que a base da escrita começa na leitura, vai para o traçar de metas, de objetivos, qual é o concurso que você quer prestar, qual é a banca que possivelmente pode realizar, ou as bancas que podem realizar. Se você sabe que o concurso fica entre banca X e Y e Z, paciência. Comece a traçar os seus objetivos com a probabilidade de serem estas 3 bancas, ou 2 bancas, ou uma banca que seja, porque ela já é tradicional naquele concurso público, correto? E quando você busca conhecimento amplo, se você for surpreendido com a mudança de banca, ou com o número de linhas, ou até mesmo o gênero, que é cobrado na questão da interpretação, tipologia e gêneros textuais, não tem como você correr disso, do conhecimento de gêneros e tipologia, tá? Aí é uma questão somente de adequação que você, juntamente ao nosso preparatório, seja online, seja presencial, terá aqui disponível para você, correto? Um grande abraço, fique com Deus, até mais.